que existe uma conexão perversa, maligna, entre dinheiro e milagre. Eu vou repetir, é maligna. E a Bíblia Sagrada diz em 1 de Timóteo capítulo 6, versículo 5, que tem alguns que acreditam que a piedade é fonte de lucro. E em 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Pedro diz que o coquetel, que vem de 3 ingredientes: exploração, ganância e heresia, são abominação diante de Deus. Dinheiro, ganância, em nome de Deus. Deixa eu contar uma história para vocês. Ela é bíblica. Aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Filipe estava evangelizando lá na região de Samaria. E havia um feiticeiro chamado Simão. Esse feiticeiro era famoso. E aí os apóstolos em Jerusalém souberam do que estava acontecendo em Samaria. Que a evangelização de Filipe estava ganhando gente. E ganhou, inclusive, o tal do Simão feiticeiro. E aí Pedro e João foram para Samaria. Chegaram lá em Samaria, viram a comunidade dos discípulos e no meio deles estava o Simão, o tal do feiticeiro que tinha, entre aspas, se convertido. Pedro pregou o evangelho para eles e disse: agora eu vou orar para que vocês recebam o Espírito Santo. E começou a impor as mãos sobre eles para eles receberem o Espírito Santo. Quando Simão viu o que estava acontecendo com os discípulos, à medida que Pedro impunha as mãos e que eles recebiam o Espírito Santo, ele chamou Pedro assim pelo cantinho e disse: Pedro, vem cá um negócio aí. Cá entre nós aqui, só entre nós dois, me ensina o truque. Me ensina como é que faz esse negócio aí. Eu pago se você me ensinar. Eu compro. Na hora em que ele disse: eu compro, Pedro olhou para ele e disse: morra você com seu dinheiro. Porque você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro. Você não tem parte nenhuma nesse ministério. Então vejam bem. Você diz: pastor, eu preciso discernir os espíritos. Vejam se a questão do dinheiro está atrelada à ação de Deus. Segundo, como é que a gente testa o espírito para saber se aquele milagre é de Deus ou não é? Qual é a ênfase? O que é que está sendo enfatizado? É o milagre ou é a mensagem do evangelho? Qual é o carro-chefe? Qual é a locomotiva do culto? Qual é a locomotiva do culto? Qual é o carro-chefe? O que vai na frente? A Bíblia é ensinada apenas como um adendo. A Bíblia é apenas um apêndice. A mensagem é apenas um pretexto. Qual é a ênfase? Queridos, a nossa ênfase não é milagres. Sabe por quê? Porque está escrito em 1 de Coríntios capítulo 1, versículos 22 e 23. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. E esta mensagem que nós pregamos é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, existe exibicionismo em cima do milagre. Sensacionalismo em cima do milagre. E a pergunta que nós estamos fazendo é o seguinte: como é que eu sei discernir o espírito? Tome muito cuidado quando os holofotes saem de Jesus e vão para o pastor, para o missionário. Cuidado com quem fala muito de si. Cuidado com quem exalta a si mesmo o tempo todo. Cuidado com gente que está se gabando de quantos dias está jejuando. Isto não é bíblico. Pastor que jejua e faz propaganda do seu jejum está desqualificado na Bíblia. Porque Jesus disse que quando você jejuar, você tem que lavar o rosto e ninguém saber do seu jejum. Não é para fazer propaganda no rádio, na televisão ou no jornal. Tome muito cuidado com o sensacionalismo. A nossa proposta é a de João. Importa que eu diminua e que quem cresça, ele cresça, eu tenho que diminuir e a glória tem que ser dele. Culto, você não tem que estar maravilhado com o pastor Ricardo, você tem que estar maravilhado com o Jesus que o pastor Ricardo prega, porque ele é que é maravilhoso. Como é que a gente discerne espíritos? Cuidado com igrejas, pastores, líderes que se guiam por anjos, por sonhos, por profecias e por visões. Hebreus capítulo de número 1. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, tem nos falado nesses últimos tempos, através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas,
E a este Jesus, ele entregou todas as coisas. Nós não temos outra régua senão esta palavra. Nós não temos outro fio de prumo senão a Bíblia Sagrada. E nós não somos dirigidos por sonhos e por visões. Nós somos dirigidos pela palavra de Deus. Esta é a última regra de fé e de prática da igreja que nós temos. Jeremias capítulo de número 23, versículos 25 a 28. A palavra do profeta de Deus é assim. Eu estou sabendo que os profetas estão tendo muitos sonhos. E estão dizendo, tive um sonho. Aí o profeta diz assim, pois quem sonhar, não minta com os seus sonhos. Trate sonho como sonho. Está escrito em 23 de Jeremias, versículos 25 em diante. Sonho é sonho. E igreja não pode se basear em sonho. Nós temos a palavra. Quinto, cuidado com igrejas que pedem as pessoas para testemunhar. E quando termina de testemunhar, a glória é da igreja e não de Jesus. Quando eu vim para a igreja X, nunca diz assim, quando eu vim para Jesus. Nunca diz assim, quando o Espírito Santo de Deus tomou minha vida. É a igreja. Quem está recebendo a glória? É a igreja ou ele? Quando Jesus fez o milagre da transformação da água e do vinho, que foi um sinal maravilhoso em Caná da Galileia, quando ele terminou de fazer o milagre, o texto das Escrituras diz assim, revelou assim a sua glória, e os discípulos creram nele. Na cura do cego de nascença, em João capítulo 9, versículos 1 a 3, quando os discípulos perguntaram, por que este homem nasceu cego? Ele pecou os seus pais? Jesus disse não, ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Na ressurreição de Lázaro, disseram, Lázaro está doente, e Jesus disse, no capítulo 11, essa doença não é para a morte, essa doença é para a glória de Deus. Então vejam bem, a pergunta é a seguinte, quem fica com a glória? No frigir dos ovos, quem fica com a glória? Quando termina o culto, quem recebe glória? Essa é a pergunta que deve ser feita. Eu quero milagre, como é que eu faço para receber um milagre de Deus na minha vida? Primeiro, faça uma pergunta para você mesmo, o Senhor vai ser glorificado nesse milagre? Ou é para mim? Uma pergunta simples. Eu quero milagre. Quem vai receber glória? Se não tiver glória para ele, eu não quero. Porque eu vivo para a glória de Deus. Isso não é uma frase de efeito. Isso é uma realidade. E se eu vivo para a glória de Deus, o que vai definir o milagre na minha vida é se ele vai ser glorificado. Pergunte a você mesmo. E quando você for orar por um milagre, ponha sempre esta cláusula. Diga assim, Senhor, eu só quero na minha vida o que for para a tua glória. Eu acho muito interessante alguns textos da Bíblia. João 14, versículos 12 e 13. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta. Todo mundo diz isso. Está na Bíblia, que se a gente crê em Jesus, faz as obras maiores do que a que ele fez. Aí o versículo seguinte ninguém lê. Porque o versículo seguinte diz assim, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Esse é o parâmetro. Quem vai receber glória? Segundo, eu quero milagre na minha vida. Como é que eu faço, pastor? Que fruto permanecerá a longo prazo dessa cura? Tá bom, Jesus curou. E qual o fruto que vai resolver dessa cura? A longo prazo. Porque Jesus disse, eu já não vos chamo de servo, eu vos chamo agora de amigos. Vos nomeei para que vades, que deis fruto e que o vosso fruto permaneça. Não é um milagre que, glória a Deus, aleluia, eu estava doente, agora estou bom, aleluia, e acabou-se. Quais os desdobramentos que isso vai ter? Quais os desdobramentos que isso vai trazer na minha vida, no meu comportamento? Se o milagre não me conduzir ao pé da cruz, tem muito valor. Não tem muito valor. Milagre só tem valor quando ele nos conduz ao pé da cruz, e através daquele milagre a gente diz, Senhor, minha vida é tua, e eu reconsagro minha vida para a tua glória. Aí é milagre maravilhoso, aleluia. Terceiro, como é que eu faço para receber um milagre? Você está mais interessado em ver um milagre, ou você está interessado em conhecer o Deus do milagre? Qual você prefere? O milagre ou o Deus do milagre? Você sabia que a maioria das pessoas hoje não estão nem ligando para o Deus do milagre? Eles querem o milagre. Mas nós não. Eu quero o Deus do milagre.